Fala galera, tudo bem? Sou Felipe Cavalcante e sou professor de Biologia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo é um tipo de herança sexual. Existem três tipos de heranças sexuais. A herança ligada ao sexo, onde o gene que determina esse tipo de herança está localizado no cromossomo sexual X, ou seja, tanto homem quanto mulheres podem ter esse tipo de herança. Tem a herança restrita ao sexo, que é uma herança que o gene que determina está presente no cromossomo Y, e como o cromossomo Y é restrito ao sexo masculino, esse tipo de herança restrita ao sexo, ela se apresenta apenas nos homens. E tem a herança influenciada pelo sexo. Nesse tipo de herança, os genes estão em cromossomos autossômicos, ou seja, nos cromossomos que não são sexuais, mas o sexo influencia em sua manifestação, como é no caso da calvície. Nesse vídeo, a herança ligada ao sexo que a gente vai falar é o daltonismo. O daltonismo é uma incapacidade de enxergar as cores verde e vermelha. Também possui variações do daltonismo, onde a pessoa pode ter uma dificuldade de enxergar tons de azul e amarelo. A gente vai começar o nosso entendimento de herança ligada ao sexo, primeiro conhecendo os cromossomos sexuais. O sexo biológico feminino é representado por 2 cromossomos X. O sexo biológico masculino é representado por um cromossomo X e um cromossomo Y. Perceba que o cromossomo X e Y eles são diferentes. Se a gente analisar esses cromossomos de forma mais íntima, a gente vai perceber que sua região de cima elas são semelhantes. A gente chama essa região de região ou zona homóloga. Na região homóloga existem genes homólogos. O mesmo tipo de gene que possui na região homóloga de X tem um equivalente na região homóloga de Y. Se a gente olhar para a parte de baixo agora desses cromossomos, a gente vai ver que para o Y parecer mais ainda com X, falta apenas uma projeção, uma perninha, que não existe, fazendo com que a região de baixo seja conhecida como região heteróloga ou região não homóloga. Nesse tipo de região, os genes eles não são correspondentes. Um tipo de gene que possui de um lado, de um dos cromossomos no X, por exemplo, não terá um representante, não terá um equivalente em Y. Isso significa que essas regiões de baixo, as regiões heterólogas, carregam genes específicos. A região heteróloga de X carrega genes específicos para X, e a região heteróloga de Y carrega genes específicos para Y, ou seja, na sua região heteróloga não possui genes correspondentes ao cromossomo X. Se existe uma parte de X que ela é diferente de Y, que ela é específica para X, é nessa parte que nós vamos encontrar os genes que estão ligados ao sexo. Esses genes estão localizados na região específica de X, na região heteróloga de X. E como seria a representação genotípica de mulheres e homens com a herança ligada ao sexo sendo representada? Primeiro a gente vai representar o sexo do indivíduo. No caso da mulher, a gente vai colocar os cromossomos X, 2X, e associados a esses cromossomos X, sobre escrito, nós vamos colocar a letra que representa a herança ligada ao sexo que nós estamos estudando. Coloquei a letra D. Coloquei um D recessivo em cada um, pois as mulheres só manifestam a herança ligada ao sexo quando o gene recessivo apresenta-se em dose dupla. Já no caso dos homens, como ele tem apenas um cromossomo X, para a doença se manifestar, para a característica ligada ao sexo se manifestar, é necessário a presença apenas de um gene recessivo, em um caso que nós chamamos de hemizigose. Agora que a gente já entendeu onde fica o gene que determina a herança ligada ao sexo, ou seja, na região heteróloga de X, na região específica de X, vamos entender o que é o daltonismo. O primeiro passo para o daltonismo foi dado. Quer saber onde fica o gene que determina essa herança ligada ao sexo? Fica localizado na região heteróloga do cromossomo X, em uma região específica de X. Mas como o daltonismo é um distúrbio que acomete a visão, onde a pessoa tem dificuldade de distinguir as cores vermelha e verde, vamos entender onde isso acontece em nossos olhos. O nosso olho possui uma estrutura chamada de retina. A retina possui 2 tipos de células fotorreceptoras. Um tipo que a gente chama de cone e outro tipo que a gente chama de bastonete.
Os bastonetes são células fotossensíveis que entendem a variação da intensidade luminosa. Já os cones são as células que interessam para a gente no daltonismo. São os cones que percebem as diferentes cores. Existem 3 tipos de cones. Cones que identificam a cor vermelha, o cone que identifica a cor verde e o cone que identifica a cor azul. Esses cones eles percebem não só essas cores, mas as suas variações. Dessa forma que a gente consegue enxergar diferentes cores, cerca de 4 bilhões de cores diferentes. Então o daltonismo é um distúrbio que acomete os cones, que são as células que identificam as cores. Agora nós vamos ver os genótipos e fenótipos associados ao daltonismo. Quanto aos fenótipos, nós temos o não afetado, o daltônico e o portador. No caso dos homens, como só tem um cromossomo X, o homem ou ele é típico, ou seja, ele não é daltônico, ou ele é daltônico. Se ele tem um cromossomo X associado a um Dzão, ou seja, a um gene dominante, ele é típico, ele é não portador. E se ele tem um gene recessivo, ele é daltônico. No caso das mulheres, como elas possuem 2 cromossomos X, existem 3 variações. A mulher ela pode ser um duplo dominante, ou seja, uma mulher não daltônica, uma mulher típica. Ela pode ser heterozigota, ela tem um gene recessivo, ela é portadora do gene para o daltonismo, mas ela não é daltônica, pois ela possui um gene dominante. E ela pode ser também daltônica, quando ela apresentar os 2 genes recessivos. Agora nós vamos verificar como ficam os diferentes cruzamentos relacionando o daltonismo. No primeiro cruzamento, a gente tem um homem daltônico e uma mulher típica. Um homem daltônico tem que ter automaticamente um gene recessivo Dzinho ligado ao cromossomo X. A mulher típica, ela pode ser típica não portadora, tendo 2 genes dominantes, mas ela pode ser típica portadora, quando ela tiver um gene recessivo. Quais são as possibilidades de filhos nesse tipo de cruzamento? Como o homem, para determinar filhos do sexo masculino, cede o cromossomo Y, para formar o homem, então, falta apenas cromossomo X. Nesse caso, os cromossomos X estão todos ligados a genes dominantes. Então, os homens só serão homens típicos, homens não daltônicos. No caso da mulher, como para ela ser formada precisa de 2 cromossomos X, um que vem do pai e outro que vem da mãe, a mãe sempre trará o cromossomo X com D dominante. Já o homem sempre trará o cromossomo X com D recessivo. Então, todas as filhas serão filhas heterozigóticas, serão filhas típicas, ou seja, não daltônicas, mas portadoras do gene para o daltonismo. Vamos seguir aqui com um segundo caso, onde a gente tem um homem daltônico se relaciona com uma mulher portadora do gene para o daltonismo. Nesse caso, a gente tem um filho daltônico que recebeu o gene com daltonismo da mãe. Nós temos um filho típico que recebeu o gene dominante para o daltonismo também da mãe, porque o Y desses filhos só podem ter vindo do pai. No caso das filhas, nós temos todas elas com no mínimo um cromossomo com um gene recessivo para daltonismo, porque sempre terá um gene relacionado ao X que vem do pai. Só que como a mãe também tem um gene recessivo, uma das filhas terá um duplo recessivo, será daltônica, e a outra filha ela será portadora. No terceiro caso, nós temos um homem não daltônico, um homem típico e uma mulher típica, porém portadora. Seus descendentes. A gente tem aqui um filho daltônico, pois para ser filho pega o Y do pai, e nesse caso ele pegou o Dzinho da mãe. Temos um homem típico, não daltônico, que pegou o Dzão da mãe e o Y do pai. Temos aqui a mulher não portadora e uma mulher não daltônica, uma mulher típica, duplo dominante. Essa mulher ela pegou um gene dominante da mãe com um gene dominante do pai. No outro caso, nós temos aqui uma heterozigota que pegou um gene dominante do pai e um recessivo da mãe, não sendo daltônica, mas sendo portadora. E no último caso estudado, a gente tem um homem não daltônico, um homem típico, casando com uma mulher daltônica. Nesse caso, seus filhos, todos os rapazes, serão daltônicos,
Isso porque eles herdam o Y do pai, e como a mãe só tem gene recessivo para o daltonismo, todos os filhos herdarão um cromossomo X da mãe, consequentemente, todos serão daltônicos. No caso das meninas, todas elas serão heterozigóticas, isso porque sempre terá um gene dominante do pai. Serão portadoras, porém não daltônicas. Nesses cruzamentos estudados, não vale a pena a gente colocar um cruzamento entre um homem típico nem uma mulher típica homozigota dominante. Isso porque 100% dos seus filhos não serão daltônicos, serão típicos. Como também não vale a pena a gente colocar um cruzamento entre um homem daltônico e uma mulher daltônica. Isso porque 100% dos seus filhos serão daltônicos. Agora que a gente já conhece o que é o daltonismo, como ele se manifesta e como ele é herdado, vamos responder uma questão do vestibular da Escola Baiana de Medicina. O daltonismo é um tipo de deficiência visual em que o indivíduo não é capaz de reconhecer e diferenciar algumas cores específicas. Sabe-se que o daltonismo é determinado por um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Portanto, alternativa de número 1. Meninos daltônicos herdam o gene do pai. Para determinar o sexo masculino, o pai tem que conceder ao filho o cromossomo Y. E a questão diz que a herança ligada ao sexo está ligada ao cromossomo X. Então, alternativa incorreta. Alternativa de número 2. Filhas de homem daltônico com mulher não afetada, mas portadora do gene, têm 75% de probabilidade de serem daltônicas. Percebam que essa questão fala especificamente de filha, ou seja, exclui filhos. E filhas de um homem daltônico, temos aqui um homem daltônico, com mulher portadora, mas não afetada. Se a gente estuda apenas as meninas, a gente percebe que existe uma chance de 50% das meninas serem daltônicas. E o outro 50% para uma menina portadora. Alternativa incorreta. Alternativa de número 3. Em uma família afetada pelo daltonismo, casamentos consanguíneos diminuem a probabilidade de nascimento de crianças daltônicas. Casamentos consanguíneos só aumentam a probabilidade da manifestação de alguma característica marcante na família. Alternativa de número 4. Mulher daltônica transmite o gene do daltonismo para todos os filhos e filhas. Verdade. A mulher, para ser daltônica, ela é XX associada a 2 genes recessivos para o daltonismo. E como ela só tem esse gene recessivo para ceder, todos os filhos serão portadores do gene para o daltonismo. Vamos ver a alternativa de número 5. Essa é a alternativa verdadeira. Vamos ver a alternativa de número 5. A chance de um casal não afetado pelo daltonismo, que já tem um filho daltônico, de ter outra criança afetada é 50%. Essa questão diz o seguinte, que tem um casal típico, não daltônico, que tem um filho daltônico. Para isso acontecer, a mulher tem que ser portadora do gene para o daltonismo. E como ela só tem X para conceder, em algum momento ela vai ceder esse X portador do gene recessivo para o daltonismo, que vai encontrar com o Y cedido pelo pai, formando um filho daltônico. As chances disso acontecer dentro de sua prole é de 25%. Alternativa incorreta. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula com resolução de conteúdo. Se tem alguma dúvida, não se esquece de deixar no comentário. E se gostou, deixa o seu like e compartilha com um amigo. Obrigado, tchau e até a próxima.